Continuando com nossa aula, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre estatística inferencial. E dentro da estatística inferencial, mais especificamente, a gente vai estar falando sobre amostragem, distribuição normal, teorema central do limite e também intervalo de confiança. Mas vamos começar a falar um pouco mais sobre a estatística inferencial. O que é estatística inferencial? Para isso eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Eu vou ler e vamos tentar entender o que significa essa estatística inferencial. Então, vamos lá. Quando você quer saber se o sal do molho ficou bom, o que você faz? Mexe o molho na panela, retira um pouco com uma colher e prova. Depois tira uma conclusão sobre todo o conteúdo da panela sem, na verdade, ter provado tudo. Portanto, é possível ter uma ideia de como o molho está sem ter que comer tudo, sem ter que comer todo o molho. E isso é estatística inferencial. Então, a ideia aí é o seguinte. Você tem aí todo o seu molho e aí você tira uma amostra desse molho. Esse molho todo aí é a população. Você tirou uma amostra e a partir dessa amostra você consegue fazer generalizações ou fazer inferências da população. Isso que é estatística inferencial. Você não precisa da população completa para poder ter informações relacionadas a essa população. Então, a estatística inferencial consiste de procedimentos para fazer generalizações sobre as características de uma população a partir da informação contida na amostra. Então, a ideia é que você tenha a amostra e a partir dessa amostra você consiga inferir, você consiga fazer generalizações sobre as características da população. Mas antes da gente continuar, eu quero aqui apresentar alguns conceitos que são importantes nesse tópico. Primeiramente, a gente tem que entender o que é uma população. Então, uma população é um conjunto de pessoas, itens ou eventos sobre os quais você quer fazer inferências. É importante aqui ser ressaltado que nem sempre é possível você estar trabalhando com a população completa. Por quê? Porque seria muito caro de você estar trabalhando. Imagina aí que você quer fazer uma análise que consiste em analisar a média da altura dos brasileiros. Veja que você não vai bater na porta de todos os brasileiros porque seria extremamente caro você fazer isso. E aí o que é que você faz? Você faz uma amostra dessa população, que é a população brasileira, e a partir dessa amostra você consegue inferir dados relacionados a essa população. Já a amostra ele é um subconjunto de pessoas, itens ou eventos de uma população que é coletado e analisado para fazer inferências, que é aquilo que a gente já conversou, né? A amostra você retira da população e com essas informações da amostra você consegue obter informações da população. Então, para representar a população bem, uma amostra ela deve ser coletada aleatoriamente e ser representativa. Aqui eu tenho um exemplo que sumariza isso que eu falei para vocês. Eu tenho minha população e aí eu faço a amostragem dessa população e eu obtenho uma amostra. Com essa amostra eu consigo fazer generalizações das características da população a partir dessa amostra. Outras informações que eu acho importante aqui estar apresentando para vocês é o de população finita e infinita. Isso faz a diferença quando a gente for fazer certos cálculos. Uma população é considerada finita quando o número de elementos que a compõem é determinado e conhecido. Já uma população é considerada infinita quando o número de elementos que a compõem é muito grande e se desconhece o tamanho da população. Então veja, para a gente resumir, uma população ela é considerada finita quando você sabe o tamanho da população. Vamos para eleitores de uma cidade, o número de eleitores do Brasil. Então você sabe esse número. Já em alguns casos, essa população pode ser infinita, quando a gente não sabe a quantidade. Vamos supor a quantidade de advogados que tem no mundo. Você não sabe a quantidade de advogados que tem no mundo, porque essas informações nem sempre estão disponíveis. Então é importante a gente ter esse tipo de noção. Outras definições que são importantes aqui é a de parâmetro e estimativa. Então, parâmetro é um valor ou medida numérica que descreve uma característica populacional. Então, quando a gente está trabalhando com a população, a gente tem parâmetro. Já se a gente for trabalhar com a amostra, a gente tem estimativa. Então, estimativa é um valor ou medida numérica que descreve uma característica da amostra.